A entidade do prédio 41. Moradores contam o que viram no último andar. Se você mora em prédio, provavelmente já teve medo de subir sozinho no elevador tarde da noite. Talvez já tenha ouvido algum barulho estranho no corredor vazio. Mas, e se eu te contar que existe um prédio onde ninguém, absolutamente ninguém, tem coragem de ir até o último andar? O prédio 41, localizado em um bairro antigo de Santa Aurélia, ficou conhecido por um motivo tão sinistro que até os porteiros se recusam a falar sobre o assunto. Uma entidade vive lá, algo que aparece somente no último andar e apenas depois da meia-noite. Vários moradores juram que viram algo que não parecia estar apenas olhando, mas esperando. Algo que não deveria existir dentro de um condomínio residencial. Hoje você vai descobrir o que é. Ou melhor, o que dizem que é. Porque ninguém nunca conseguiu olhar por tempo suficiente para descrever com clareza. E os que tentaram não querem mais falar sobre o assunto. O prédio 41 foi construído nos anos 70, um prédio simples com 12 andares, hall pequeno, elevadores barulhentos e corredores apertados. Nada de diferente, nada de especial, nada que sugerisse o que aconteceria ali décadas depois. O último andar sempre foi o mais problemático. Infiltrações, ruídos, queda de energia, luz piscando, cheiro de mofo. A síndica dizia que era um problema estrutural. Mas os moradores sabiam que não era. Ninguém queria morar no 12º andar. O apartamento era barato, mas sempre vazio. Gente que se mudava ficava poucas semanas, alguns dias, alguns apenas uma noite. O mais estranho, o elevador frequentemente subia até o 12º andar sozinho, mesmo quando ninguém o chamava. E às vezes, quando a porta abria, tinha alguém lá dentro. Ou melhor, algo. O primeiro relato oficial registrado pela administração do prédio veio de Dona Clarice, uma senhora de 68 anos. Ela morou no 1202 por 6 dias. No 7º, saiu no meio da madrugada, em pânico, deixando tudo para trás. Ela contou ao síndico que na segunda noite ouviu passos no corredor às 3 da manhã. Passos lentos, irritantes, arrastados, o tipo de passo que parece arranhar o chão. Ela olhou pelo olho mágico e viu uma sombra parada em frente à porta do 1203, imóvel, vazio no momento. A sombra era grande, distorcida, como se alguém estivesse curvado, tentando se encaixar no teto baixo. Não havia luz no corredor, apenas uma silhueta escura. Quando ela se afastou da porta, ouviu a criatura chamar seu nome, não como uma voz normal, mas como se estivesse arranhando a própria garganta tentando aprender a pronúncia. Clarice. Ela empacotou o essencial no dia seguinte e fugiu. Nunca mais voltou. Nunca quis suas coisas de volta. O segundo caso veio de uma criança de 7 anos. Pedro, morador do 1103. Ele costumava brincar com sua bola no corredor, sempre supervisionado pela mãe. Um dia, ele deixou a bola rolar para a escada que leva ao último andar. A mãe pediu que ele não fosse atrás, mas crianças não ligam para isso. Pedro subiu 5 degraus. No 6º, ele congelou. Segundo o menino, havia um homem grandão, parado no fim da escada, quase encostando a cabeça no teto. Ele disse que o homem chamava por ele, usando a voz do pai. Mas havia um problema. O pai estava trabalhando fora da cidade há semanas. A mãe o encontrou tremendo, chorando, incapaz de explicar direito o que viu. A bola nunca mais apareceu. Silas, o porteiro noturno, só trabalhou 8 dias no prédio 41. Ele pediu demissão após o que aconteceu na madrugada do 6º dia. Ele relatou que o elevador subiu sozinho para o último andar 3 vezes numa mesma noite. Sem toque, sem chamada, sem ninguém entrar. Na 3ª vez, resolveu pegar o rádio e subir para checar. Ele se arrepende até hoje. Ao chegar no 12º andar, encontrou o corredor completamente escuro, mesmo com as lâmpadas funcionando no dia anterior. Silas disse que ouviu uma respiração profunda, lenta, vinda de dentro da escuridão. Uma respiração tão carregada que parecia que algo enorme estava se esforçando para encher os pulmões. Parecia um animal grande, mas não era animal. Não tinha ritmo humano, disse ele.
Quando a luz piscou por meio segundo, Silas enxergou uma figura alta demais e com o pescoço dobrado ao contrário. Ao contrário, como se o que estivesse ali não tivesse a menor ideia de como o corpo de um humano deveria ser. Se você acha que isso é o pior, espere até ouvir o que acontece no elevador. Vários moradores afirmam que, ao subir tarde da noite, o elevador simplesmente ignorou o andar deles e seguiu direto para o 12º andar. As portas abrem sozinhas. Lá dentro, ninguém. Mas ao fundo do corredor, uma sombra inclinada aparece por um segundo. Um morador contou que tentou apertar o botão para fechar a porta, mas o sistema travou, como se alguém mais estivesse segurando. Só que não havia mais ninguém. Os poucos que ficaram tempo demais olhando para o corredor disseram que a entidade se move rápido demais para ser humana. Ela aparece, desaparece, surge mais perto, depois mais longe, como se estivesse oscilando entre posições diferentes, sem realmente caminhar. Em 2021, 3 estudantes de cinema decidiram investigar o prédio 41. Eles alugaram o apartamento 1203, aquele que Dona Clarice viu pela fresta da porta. Eles colocaram câmeras térmicas, equipamentos de áudio e sensores de movimento no corredor e dentro do apartamento. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, ruídos. Na terceira, a gravação mais perturbadora já feita naquele prédio. Às 2h43 da madrugada, o sensor térmico detectou um ponto frio extremo descendo a escada. A temperatura caiu em 3 segundos. O corredor ficou completamente escuro, mesmo com lâmpadas funcionando. Então, a câmera de áudio captou uma voz. Saiam. Era a voz de um dos estudantes, idêntica, mas ele estava dormindo no quarto naquele momento. A entidade, chamada depois de a coisa do último andar, não imita qualquer voz. Ela imita quem está dentro do prédio, como se absorvesse a presença da pessoa. No fim da gravação, vê-se a silhueta distorcida da criatura se aproximando da porta do 1203. A câmera treme, a imagem distorce e então corta. Existem 3 teorias principais sobre a entidade. A primeira diz que é o espírito de um morador que morreu no 12º andar nos anos 80. Um homem recluso que vivia sozinho, raramente visto pelos vizinhos. Dizem que seu corpo só foi encontrado semanas depois, quando o cheiro tomou conta do prédio. A segunda teoria diz que não é humano, nunca foi. Que talvez o prédio tenha sido construído sobre algum tipo de área onde entidades se manifestam mais facilmente. E a terceira, a mais perturbadora de todas, diz que a entidade não é um fantasma, nem uma criatura física, mas algo que vive entre camadas do prédio, nas paredes, nas vigas, no concreto. Como um parasita dimensional que copia vozes, se alimenta de medo e adora espaços apertados e escuros. Nos últimos anos, novos moradores afirmam ouvir batidas nas paredes do 10º andar. Outros dizem que sentiram alguém respirando no elevador sozinho. Alguns dizem que viram uma sombra no térreo. Isso levou a crer que a entidade está descendo, de andar em andar, como se estivesse procurando alguém específico. Afinal, ninguém sabe como ela escolhe suas vítimas. Se é aleatório, se é baseado no medo, ou se ela já escolheu você antes mesmo de você saber. Em 2024, um áudio foi gravado por um morador que fugiu do prédio no meio da madrugada. Ele deixou seu celular caído no corredor enquanto corria. O áudio registrou passos irregulares, como se ossos estivessem se rearranjando a cada movimento. Depois, registrou a voz da mãe do morador. Mas ela havia falecido 2 anos antes. A frase dita pela criatura foi curta, mas gelou todos que ouviram. Eu desci. Então a pergunta que fica é simples. O que existe esperando no último andar do prédio 41? Uma criatura que imita vozes? Uma entidade sem rosto? Um antigo morador? Ou algo muito pior? Algo que aprende, observa e se move pelo prédio como se o prédio fosse parte dela? Se algum dia você entrar em um elevador e ele subir para um andar que você não pediu, se a porta abrir sozinha, se a luz piscar, ou se você ouvir alguém chamando seu nome com uma voz familiar, não entre, não responda e definitivamente não olhe para o corredor escuro, porque talvez a entidade do prédio 41 esteja esperando você.